Eu acreditava compreender tudo sobre Deus e a vida após a morte, até que um acidente inesperado transformou completamente minha perspectiva. Permita-me compartilhar uma experiência de quase morte que despedaçou todas as minhas crenças sobre religião e eternidade. Me chamo Laila, tenho 12 anos e moro em uma casa modesta de 2 andares em Lansing, Michigan, onde vivi toda a minha vida. Antes deste evento transformador, eu era uma garota comum, frequentando a escola, fazendo lição de casa e brincando com amigos. Cresci em uma família muçulmana devota. Minha fé era meu alicerce, rezava 5 vezes ao dia com minha família, jejuava durante o Ramadã e me esforçava para seguir os ensinamentos que me foram passados. Naquela manhã de inverno, tudo começou como de costume. Eu me arrumava para a escola enquanto meus pais preparavam o café da manhã. A televisão estava ligada ao fundo, noticiando baixinho sobre uma tempestade de neve prevista para o fim da semana. Pensei em lembrar meus pais para estocarem alimentos após o trabalho. Tudo parecia normal, mas nenhum de nós sabia que o detector de monóxido de carbono em nossa casa estava com defeito há semanas. As pilhas haviam acabado e, por algum motivo, todos esquecemos de trocá-las. Nosso velho aquecedor, com uma rachadura no trocador de calor, vazava um gás inodoro e invisível. Comecei a sentir uma leve tontura enquanto verificava minha mochila para não esquecer nenhum livro. Ignorei, pensando estar apenas cansada. Meu irmão mais novo, Samir, estava no banho e minha mãe ocupada com o café. Meu pai havia saído cedo para seu trabalho de engenheiro no centro da cidade. A tontura aumentou enquanto eu ajudava minha mãe a colocar a louça na lava-louças. A sala começou a girar e minha visão embaçou nas bordas. Tentei pedir ajuda, mas as palavras não saíam. A última coisa que vi foi o rosto aterrorizado de minha mãe enquanto eu caía no chão da cozinha. Com as poucas forças que me restavam, rastejei até meu telefone no balcão. Com mãos trêmulas, consegui ligar para o serviço de emergência. Mal conseguia falar, mas dei nosso endereço antes do telefone escorregar de minhas mãos. Mais tarde, soube que essa ligação salvou minha família inteira. Os bombeiros chegaram em minutos e encontraram níveis perigosos de monóxido de carbono pela casa. Eles nos retiraram a tempo. Eu estava inconsciente e mal respirava. Meu irmão, Samir, havia desmaiado no chuveiro, e minha mãe estava irresponsiva no chão da cozinha. Posteriormente, me informaram que meu coração parou por 4 minutos e 37 segundos na ambulância. Eu estava clinicamente morta. O que aconteceu nesses minutos pareceu uma eternidade e alterou tudo o que eu sabia sobre a vida, a morte e o que vem depois. Olhando para trás, agora percebo que toda a minha vida me preparava para aquele momento. Todos aqueles anos rezando com minha família, aprendendo sobre minha fé e aceitando cada ensinamento sem questionar, nada disso me preparou para o que eu estava prestes a vivenciar. Os médicos disseram que foi um milagre. Se não tivesse feito aquela ligação quando fiz, ou se os socorristas tivessem demorado mesmo que poucos minutos, nenhum de nós teria sobrevivido. Mas agora sei que não foi apenas sorte que nos salvou. Algo maior estava nos protegendo, algo mais poderoso do que eu jamais compreendi. Você já se perguntou se suas crenças realmente conduzem à verdade suprema? Se essa história ressoa com você, fique conosco até o final. As respostas que você procura podem estar aqui esperando para ser reveladas. O que aconteceu a seguir pareceu um encontro divino, algo destinado a revelar verdades que eu nunca esperava descobrir. Sempre vi minha vida como uma série de regras a serem seguidas à risca. Rezava nos momentos certos, comportava-me como meus pais esperavam e era um exemplo de filha em uma família muçulmana devota. Essas questões consumiam meu dia a dia e moldavam minhas decisões. Meus pais sempre enfatizaram a importância de ser uma boa pessoa de acordo com os ensinamentos que me passaram desde criança. Eles se conheceram no Centro Islâmico de Lansing durante um evento comunitário e compartilharam a mesma visão de criar seus filhos na fé, com valores sólidos. Crescendo, ouvi muitas histórias sobre como minha família trabalhava arduamente para manter nossas tradições e crenças. Frequentava a escola islâmica nos fins de semana, aprendia árabe e estudava nossa religião diligentemente. Tudo o que sabia, tudo em que acreditava, girava em torno desses ensinamentos. Eu pensava que era tudo o que precisava para viver uma vida reta. Mas o que estava prestes a vivenciar me ensinaria que a vida e a fé são muito mais profundas e complexas do que eu jamais poderia imaginar.
Houve momentos em minha vida em que lutei com minha fé, momentos em que vi coisas que não entendia ou encontrei pessoas que viviam de maneiras muito diferentes daquelas que meus pais me ensinaram serem corretas. Naquele dia, enquanto jazia inconsciente, comecei a perceber que não estava apenas vendo minha vida passar diante dos meus olhos. Algo muito maior estava sendo revelado. No início, senti-me flutuando acima do meu corpo na ambulância. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, suas vozes abafadas, como se eu os ouvisse através de um vidro grosso. Observei detalhes que de outra forma jamais teria notado, como uma mancha de café na manga de um deles e uma rachadura no teto da ambulância que se assemelhava a um ponto de interrogação. Então, tudo escureceu. Não era o tipo de escuridão que se vê ao fechar os olhos, mas um vazio pesado e palpável, que parecia vivo de alguma forma. Senti-me sendo puxada mais profundamente para ele, atraída por uma força invisível. A escuridão era diferente de tudo que eu já havia experimentado, densa, sufocante, e ainda assim preenchida com uma presença inegável. De repente, eu não estava mais sozinha. Algo estava comigo, algo belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Não tinha uma forma física que eu pudesse ver, mas eu sabia que era um anjo. Não aqueles com asas suaves e auréolas brilhantes que se vêem em cartões de felicitações, mas um ser tão poderoso e antigo que sua mera presença fazia minha alma tremer. O anjo não falava com palavras. Em vez disso, minha mente foi inundada com imagens, sentimentos e um entendimento avassalador. A primeira coisa que ele me mostrou foi toda a minha vida, estendida como um tapete. Vi cada escolha que já tinha feito, não apenas as ações em si, mas também os efeitos que causaram nos outros. Vi momentos que havia esquecido, como quando disse algo desagradável a um colega e como isso afetou o humor dele pelo resto do dia. Também vi o dia em que ajudei um vizinho idoso a pegar algo que ele havia deixado cair e como esse pequeno ato deu-lhe esperança quando mais precisava. Mas o que mais me impressionou foi ver como minha devoção ao que acreditava ser correto às vezes afastava as pessoas da verdade. O anjo mostrou-me casos em que eu havia incentivado outros a seguir práticas religiosas mais rigorosas, pensando que estava ajudando. No entanto, o que vi foi o oposto. Meus conselhos bem-intencionados haviam se tornado uma barreira, tornando mais difícil para eles se conectarem com as verdades profundas que buscavam. Queria me defender, argumentar que minhas intenções eram puras, mas na presença deste ser divino, todas as minhas desculpas pareciam vazias, sem sentido. O anjo não parou por aí. Ele me mostrou cenas da história ou verdades sobre o profeta Maomé que nunca me foram ensinadas, coisas que haviam sido ocultadas ou alteradas ao longo do tempo. Era como se escamas estivessem caindo dos meus olhos, revelando uma compreensão mais clara da minha fé e suas origens. Essas revelações não foram apresentadas com julgamento ou condenação, mas com a intenção de ajudar-me a ver a verdade. À medida que a escuridão ao nosso redor começava a se transformar, notei inúmeras outras almas movendo-se dentro dela. Milhares, talvez milhões delas. Algumas eram atraídas para cima, em direção a uma luz radiante que eu não havia notado antes, enquanto outras desciam, suas formas se tornando mais fracas e enfraquecidas à medida que desciam. O anjo explicou por que cada alma estava seguindo em sua direção particular. Não era algo aleatório ou arbitrário, mas um resultado direto de como haviam vivido suas vidas, do que haviam acreditado e de como essas crenças haviam moldado suas escolhas. Então, o anjo chamou minha atenção para as almas que desciam para o vazio. O que vi foi mais do que assustador, era desolador. A angústia deles era tão intensa que parecia uma força física. Entre eles, reconheci rostos da minha própria vida. Pessoas que conheci, que admirei por sua piedade, agora estavam sendo arrastadas para baixo. Vi o irmão Karim, que havia liderado orações em nossa mesquita por anos, segurando seu rosário enquanto descia, sua alma obscurecida por uma terrível realização. Ao lado dele estava a irmã Fátima, que ensinava aulas de Corão para as crianças de nossa comunidade. Seu rosto estava congelado na mesma consciência horrível. Era algo que eu nunca havia imaginado, que toda a nossa devoção, todos os nossos rituais, não haviam sido suficientes. O que mais me chocou foi a presença de almas de crianças, aqueles que haviam morrido jovens, incluindo alguns da minha própria comunidade. Mas, ao contrário dos adultos, essas crianças estavam sendo atraídas para cima, em direção à luz. O anjo ajudou-me a entender por quê. Eles eram inocentes, não corrompidos pelas falsas crenças que haviam aprisionado outros.
Essa misericórdia trouxe-me conforto, mas também uma tristeza profunda, sabendo que muitos pais nunca viriam seus filhos novamente. À medida que nos movíamos por esse espaço espiritual, notei algo estranho. Algumas almas carregavam correntes feitas de luz. Essas não eram correntes físicas, mas simbólicas, forjadas a partir das crenças, tradições e práticas às quais haviam se apegado em vida. Então, vi minhas próprias correntes. Elas brilhavam com caligrafia árabe e símbolos islâmicos belas, porém insuportavelmente pesadas. Pude sentir que me puxavam para baixo, e pela primeira vez, compreendi o quanto elas realmente me haviam retido. O anjo então me levou a um grande salão de luz pura. Almas estavam diante de um juiz cuja presença era tão sagrada e brilhante que eu não conseguia olhar diretamente. Aqui, as vidas de cada alma eram examinadas, não apenas suas ações, mas também o que haviam escolhido acreditar quando a verdade lhes foi disponibilizada. Observei enquanto uma mulher que reconheci de nossa mesquita enfrentava seu julgamento. Ela foi mostrada em cada momento em que havia encontrado missionários cristãos, cada vez que passava por uma igreja ou ouvia a mensagem do Evangelho, mas a descartava. Esses momentos estavam como testemunhas contra ela. A verdade havia estado lá, mas ela havia escolhido ignorá-la. Quando chegou a minha vez, cada oração que recitei, cada lição que ensinei sobre Jesus ser apenas um profeta e cada vez que desprezei a Bíblia como corrompida, tudo foi exposto diante de mim. O peso do meu erro era esmagador. Mas, ao contrário dos julgamentos que presenciei anteriormente, o meu não era final. O anjo comunicou que tudo o que estava sendo mostrado tinha um propósito. Estava sendo-me dada a chance de retornar e compartilhar o que havia aprendido, mas primeiro, eu precisava ver mais, muito mais. Começamos a ascender em direção à luz acima. À medida que subíamos, senti as correntes de crenças falsas começarem a se soltar, seu aperto enfraquecendo. A luz se tornava mais forte, mas não era dura ou cegante. Parecia que eu estava sendo banhada em puro amor. Enquanto ascendíamos, vi o que pareciam ser diferentes níveis ou reinos, cada um mais belo que o anterior. O anjo deixou claro que esses não eram os múltiplos céus que me haviam ensinado no Islã. Então eu o vi. Jesus Cristo. Não como eu o conhecia através dos ensinamentos islâmicos, não apenas um profeta ou um bom homem, mas como Deus mesmo. Sua presença era avassaladora, preenchida com um amor tão poderoso que senti que poderia desintegrar. As mentiras que eu acreditava sobre ele caíram como folhas levadas por um vento forte. Compreendi a verdade da Trindade, não 3 deuses, como me ensinaram, mas um Deus em 3 pessoas. Era como tentar explicar cores para alguém que só viu preto e branco. Você não pode realmente entender até que o experimente. Ao estar diante dele, tudo o que eu pensava saber se desfez. Jesus não era apenas um profeta. Ele não era meramente um homem justo ou um professor. Ele era Deus, a fonte do amor e da luz que me envolvia. Seu olhar não carregava julgamento, apenas uma compaixão avassaladora que perfurava todas as barreiras que eu havia construído ao redor do meu coração. O anjo continuou a revelar verdades que eu nunca havia encontrado antes. Mostrou-me a crucificação de Jesus, não como um evento simbólico ou uma história fabricada, mas como um momento real e histórico. Vi sua ressurreição e finalmente entendi seu significado profundo. O anjo me guiou pelas origens da igreja cristã primitiva. Vi como o evangelho se espalhou, acendendo esperança em um mundo quebrado. Mas então, me foi mostrado como outras religiões, incluindo o Islã, distorceram e torceram essas verdades. Presenciei cenas que expuseram as verdadeiras origens dos ensinamentos islâmicos, momentos moldados por ambição humana e poder político, não por revelação divina. O anjo não me mostrou essas coisas com ódio ou condenação, mas com a intenção de que eu entendesse a verdade. Era como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos, revelando uma imagem mais clara do mundo e sua história espiritual. Vi como Satanás havia cuidadosamente criado sistemas de crença projetados para afastar as pessoas da verdade de Deus. Esses sistemas se aproveitavam do desejo humano por ordem e estrutura, transformando a devoção religiosa em correntes que prendiam em vez de libertar. Tornou-se dolorosamente claro que, embora muitos tivessem buscado Deus com corações sinceros, eles haviam, sem saber, abraçado o engano. Então, o anjo me levou a um lugar que se assemelhava a uma vasta biblioteca.
Mas, em vez de livros, este espaço continha as vidas das pessoas, não apenas suas ações, mas os caminhos que poderiam ter tomado se tivessem escolhido de forma diferente. Vi versões alternativas da minha própria vida. Em uma, meus irmãos e eu crescemos sem o fardo de crenças falsas. Em outra, meus pais se tornaram líderes, guiando outros para a verdadeira liberdade espiritual, em vez de prendê-los mais profundamente em tradições vazias. Essas visões eram de tirar o fôlego, mas também partiam o coração. Revelaram o que poderia ter sido se eu tivesse conhecido a verdade mais cedo. O anjo então me mostrou a revelação mais difícil de todas, o impacto das minhas próprias escolhas nos outros. Vi amigos que eu havia incentivado a serem mais devotos no Islã, vizinhos que eu havia convidado para a mesquita e até meus próprios irmãos, a quem eu havia ensinado a rejeitar as crenças cristãs. Entre eles, vi líderes religiosos que eu tinha respeitado, pessoas que haviam guiado milhares pelo caminho errado. Seu sofrimento era ampliado pelo peso de cada alma que haviam desviado. No entanto, mesmo em sua agonia, eles reconheciam a justiça de seu destino. O anjo também me mostrou milhões de muçulmanos orando fervorosamente, mas suas orações pareciam bater em um teto de latão impenetrável. Não era que Deus não os ouvisse, mas eles estavam orando a uma compreensão falsa dele. Satanás havia usado sua sinceridade contra eles, mantendo-os presos em rituais religiosos enquanto os desviava da verdadeira salvação encontrada através da fé em Jesus Cristo. Finalmente, o anjo revelou uma visão do meu próprio futuro se eu escolhesse retornar. Vi a rejeição que enfrentaria da minha comunidade muçulmana. Vi acusações de traição, até a possibilidade de ser rotulada como mentalmente doente pela minha própria família. Mas também vi vidas transformadas pelo meu testemunho. Vi pessoas se libertando das mesmas correntes que me haviam prendido. O anjo deixou claro que o caminho à frente seria difícil, mas eternamente significativo. Parte de mim queria desesperadamente ficar naquele lugar de paz e amor avassalador. Mas então o anjo me mostrou os rostos das pessoas que seriam tocadas pela minha história, incluindo minha própria família. Naquele momento, eu soube o que tinha que fazer. Antes de me enviar de volta, o anjo me deu uma visão final. Vi meu próprio dia de julgamento, mas desta vez, foi diferente. Eu não estava diante de Jesus como meu juiz, mas como meu salvador. Ouvi as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." A alegria daquele momento futuro superou qualquer sofrimento que eu sabia que enfrentaria ao retornar. Voltar ao meu corpo foi como ser forçada por um túnel estreito. Senti a dor das compressões torácicas e o brilho da luz celestial começou a desvanecer. Quando abri os olhos na ambulância, as luzes do hospital pareciam ofuscantes e duras em comparação com a pureza da luz que eu acabará de deixar para trás. O primeiro rosto que vi foi o da minha mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela segurava minha mão. Meu pai estava por perto, os olhos vermelhos de chorar. Os médicos chamaram minha sobrevivência de milagre, observando quão raro era para as vítimas de envenenamento por monóxido de carbono se recuperarem. Mas eu sabia que não era sorte ou coincidência. Quando finalmente estávamos sozinhos, tentei contar à minha família o que havia experimentado. Minha mãe descartou isso como confusão devido à falta de oxigênio. Meus irmãos trocaram olhares preocupados, lutando para conciliar minhas palavras com a pessoa que sempre conheceram, devota, obediente, inabalável na fé. As primeiras semanas em casa foram difíceis. A notícia da minha experiência se espalhou rapidamente dentro da nossa comunidade muçulmana. Amigos que antes eram próximos à nossa família começaram a nos evitar. O imã visitou, sugerindo que eu poderia precisar de ajuda psiquiátrica. Até meus avós ligaram do Paquistão, implorando para que eu parasse de falar sobre essas coisas. No início, meu pai permaneceu paciente, supondo que isso era apenas uma fase. Mas quando parei de frequentar a mesquita e comecei a visitar uma igreja local, tudo mudou. Comecei a participar de sacramentos e atos de caridade inspirados pela minha nova fé. Minha mãe ficava visivelmente chateada sempre que me via rezando o rosário ou lendo a Bíblia. Comecei a entender versículos que haviam sido mal interpretados para mim durante minha criação islâmica. Argumentos surgiram dentro da nossa família. Meus pais debatiam como lidar com a situação, enquanto meu irmão mais novo, Samir, questionava se eu poderia estar passando por um colapso mental. A tensão era sufocante. No entanto, algo inesperado começou a acontecer.
Membros da nossa comunidade começaram a se aproximar de mim em particular. Muçulmanos com dúvidas ou perguntas sobre sua fé vieram conversar. Uma amiga da mesquita admitiu que secretamente estava frequentando serviços cristãos e estava curiosa sobre os sacramentos. Apesar da rejeição que enfrentei, minha história começou a ressoar com aqueles que procuravam respostas. Minha irmã mais velha, Amira, foi a primeira na minha família a realmente ouvir. Inicialmente cética, ela começou a fazer perguntas mais profundas. Gradualmente, sua curiosidade se transformou em interesse genuíno. Alguns meses depois, recebi um convite para compartilhar minha história em uma pequena igreja. Eu estava aterrorizada, mas à medida que comecei a falar, algo mudou. As palavras fluíam sem esforço, e as pessoas que ouviam estavam visivelmente comovidas. Entre eles estavam vários muçulmanos que vieram por curiosidade. No final daquele dia, 3 pessoas decidiram aceitar Cristo, expressando sua fé através do batismo e se comprometendo com vidas de serviço. Agora, 2 anos depois, nossa casa se tornou um local de encontro não oficial para aqueles que procuram respostas. Toda semana, pessoas vêm com suas dúvidas, perguntas e histórias pessoais. Alguns são ex-muçulmanos, outros estão simplesmente procurando pela verdade. Mesmo meu pai, embora não tenha abraçado completamente minha nova fé, mudou de maneiras sutis, mas significativas. Na semana passada, peguei ele lendo o Evangelho de João em segredo, pensando que eu estava dormindo. As ameaças e hostilidades que antes eram avassaladoras diminuíram com o tempo. Embora eu ocasionalmente receba mensagens odiosas online, elas não me incomodam mais. Depois de testemunhar o que testemunhei, nada nesta vida temporária parece assustador. Minha maior alegria veio há apenas alguns meses, quando Amira confessou que começou a orar a Jesus em segredo. Ela me disse que encontrou o amor de Deus enquanto lia a Bíblia que eu havia lhe dado. Ela agora participa de sacramentos e vive sua fé através de atos de caridade. Meu irmão mais novo, Samir, ainda luta com tudo o que ouviu. Mas ele está fazendo perguntas, boas perguntas, e sei que Deus está trabalhando em seu coração. Toda noite, agradeço a Deus por me dar uma segunda chance, não apenas para viver, mas para ajudar outros a encontrar a verdade que os liberta. Sei que minha história parece inacreditável. 2 anos atrás, eu teria sido a primeira pessoa a descartá-la. Mas não posso negar o que vi, o que experimentei e o que agora sei ser verdade. Há muitas almas em jogo, muitas pessoas sinceras no caminho errado, assim como eu estava. Se pelo menos uma pessoa encontrar a verdade através do meu testemunho, então toda perda, todo sofrimento que enfrentei, terá valido a pena. A vida aqui é temporária, mas as decisões que tomamos têm consequências eternas. Se essa história tocou seu coração, não aguarde para si mesmo. Compartilhe esta mensagem com alguém que possa estar procurando respostas. Juntos, podemos ajudar a iluminar o caminho para outros encontrarem a verdade e a esperança que mudam vidas.